Ietzamió, Dida Farias, Cariri Chocó. Eu estou aprendendo devagarinho a língua que a minha bisavó e meus antepassados falavam, graças à nossa parenta Idiane, nossa professora do Boeri. Canguicaiá, boa noite. Ietzamió, Dida Farias, Cariri Chocó. Meu nome de registro é Zilda Oliveira de Farias, né? Minha mãe, na época que eu nasci, colocou o nome de Zilda porque queria que a primeira filha tivesse a primeira letra do nome dela, que é Zenilda. E meu apelido desde a infância é Dida. Eu nasci em Campinas, né? Dia 13 de dezembro de 1965. Eu sou filha da Zenilda de Oliveira, minha mãe é de Itaberaba, Bahia. Meu pai é João Macedo de Farias. Meu pai é de Sergipe, Itabaianinha, e os dois se conheceram em Campinas, nos anos 60, né? Meus pais fazem parte de uma população grande que veio do Nordeste para o estado de São Paulo, do Rio de Janeiro também, na época dos anos 50, 60, né? E no caso do meu pai, João, ele veio e nunca mais voltou para Sergipe, né? Meu pai passou um tempo trabalhando nas fazendas de cacau, no sul da Bahia, em Deus, meus tios, e depois morou alguns anos em Santos. Meu pai, ele é indígena de Sergipe, e ele está no estado de São Paulo já há muitos anos, né? Ele veio com 30 anos de idade, mais ou menos, 25, 30 anos de idade, e nunca mais voltou. Minha mãe é branca, minha mãe que é branca na nossa família, né? A família dela é todos brancos, de olhos claros, lá de Itaberaba, Bahia. E, e eu, desde criança, além de conviver, né, com os costumes e as culturas indígenas do Nordeste, no quintal de casa, né? Eu nasci e cresci primeiro em Cortiços, na cidade de Campinas, onde moravam os pobres da cidade, os trabalhadores subempregos. Meu pai era servente de pedreiro, minha mãe empregada doméstica, né? E, e eles se conheceram e se casaram enquanto estudavam para aprender a ler e escrever em Campinas, né? Tinha um curso chamado Mobral, de alfabetização de adultos. Foi lá que eles se conheceram. Minha mãe conseguiu aprender, ler e escrever, mas meu pai não. E nós somos em 4 filhos, 3 filhas e um filho. Meu pai está vivo, tem 91 anos de idade. Minha mãe tem 81 anos de idade, está viva também. Milu! E eu passei a minha infância inteira convivendo e questionando e perguntando várias, eu tinha várias curiosidades em relação a algumas crenças, né? E costumes dos meus pais, né? Meu pai sempre ocupou terreno vazio em Campinas para plantar, né? Ele trabalhava o dia inteiro e final de semana e à noite ele ia cuidar da roça, que eram terrenos vazios que meu pai sempre ocupou. E meu pai sempre contou a história da família dele, a gente escutava muito quando era criança, eu um pouco mais por ser mais velha. Depois a gente parou alguns anos de escutar essas histórias, e aí depois com a maternidade também, né? A gente voltou a prestar mais atenção nessas histórias. Meus pais tiveram uma separação difícil e minha mãe foi embora de casa e meu pai ficou com a gente. Nesse período, meu pai começou a beber, ele chegava do trabalho e ele ia para o bar beber todos os dias, né? Ele se tornou um alcoólatra. E naquele bairro que a gente vivia, o nome dele, o apelido dele no bar era japonês, né? Então tem as questões dos estereótipos também, até hoje, né? Não é só naquela época. E ele imitava japonês, bêbado, mas ele não dizia
Ele não dizia que ele não era japonês, não tem nenhuma origem de japonês na nossa família, né. Então, ele era indígena de Sergipe. E e eu cresci escutando essas histórias. Em breve vocês terão a oportunidade de ler um livro com 3 contos, né, dessas histórias que o meu pai conta. Ele ainda conta, ele está bem, ele está lúcido, né, eu falo que o meu tronco velho está vivo, com 91 anos de idade, contando e recontando as histórias, né, daquele lugar, daquela cultura lá de Sergipe. E eu sempre tive vontade de saber, de conhecer, de interagir com essa família, com esses parentes que eu não conhecia, que eu nunca convivi, né, com meu pai. E quando o meu primeiro filho nasceu, eu tinha 23 anos de idade, também não conhecia nada nem ninguém da família do meu pai, lá de Sergipe, Itabaiana. Eu sonhava ir para lá, de vez em quando, 1 ou 2 vezes por ano, aparecia a carta lá da minha tia Zefinha, só que eu não sabia naquela época, não tinha noção que ninguém sabia ler e escrever, né. Boa noite, Tangicaiá, Ietsami. Naquela época eu não sabia que ninguém da minha família sabia ler e escrever, elas esperavam chegar uma moça da cidade, na fazenda, lá na roça onde eles viviam, chamava de fazenda, Paldonça, para poder ler as cartas que chegassem de São Paulo e responder pra gente, né. Eu só fui entender isso depois, quando eu fui lá pessoalmente. E era aquela vida na roça, no mato e sem energia elétrica, sem água encanada, mas tinha um tanque de água, né. E e e aí eu tive um momento muito forte para mim, foi quando eu engravidei, especialmente na hora do meu parto. Algumas pessoas não compreendem isso, eu só fui compreender depois também, gente, sobre essa relação, né, com nossas avós, nossos antepassados, e isso foi lá em 1989, né, quando nasceu meu primeiro filho, eu estava preparada para colocar o nome dele de Cauê Raoni. Eu não tinha acesso a livros, biblioteca, não existia internet, e eu queria que o nome do meu primeiro filho fosse filho ou filha, fosse o nome indígena, né, para honrar a minha ancestralidade indígena do Nordeste, nem conhecia muitos nomes. E aí, meu filho Cauê era para chamar Cauê Raoni, mas o pai dele na hora tirou o Raoni e ficou só Cauê, né, uma confusão, mas o nome dele ficou Cauê Gil, e ele nasceu com espera quem tá me ligando? Cauê inclusive nasceu com aquela aparência física típica e típica eu, desculpa aí gente, não é fácil descolonizar os pensamentos e os termos, né, ainda tô nessa também. Enfim, meu pai é indígena de Sergipe, tem 91 anos, passou por negação e invisibilidade durante décadas, décadas, sofreu muito no estado de São Paulo, em subemprego, ele nunca falava que era indígena para ninguém, como eu falei, teve apelido de japonês e não falava que era indígena, e de nós 4 filhos com quem ele sempre mais falou sobre isso com mais detalhes, sempre foi comigo, porque eu também, né, eu digo que eu, né, tem que escutar, né. Então eu sempre honrei minha ancestralidade, nunca fiz nenhuma questão de documento para comprovar, eu nunca pensei nisso, né. E aí eu comecei a pesquisar sobre os povos indígenas de Sergipe. Foi uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu tive meu primeiro computador, e aí na época tinha o Orkut, né, era uma rede social que tinha na época, e aí eu ficava procurando, né. Eu já sabia a história do povo Cariri-Chocó, né. O povo Cariri-Chocó vive lá em Porto Real do Colégio, Alagoas, do lado de lá do Rio São Francisco, e do lado de cá é Sergipe, cidade de Propriá. E meu pai sempre contou a história que as minhas tias faziam panela de barro, prato de barro, e eles saíam para vender no lombo dos burros, saíam e ficavam dias, semanas fora de casa,
vendendo esses pratos, essas panelas nos comércios, nas feiras, né? E ele sempre falou o nome dessa cidade, Propriá. Propriá era um dos lugares que eles iam vender. Eles tanto iam para o norte, sentido, né, do Rio São Francisco, como eles iam também para o sul de Sergipe vender, os homens que saíam para vender, né, para Londres. E vender farinha também, que eles faziam farinha lá também. E aí eu comecei a pesquisar na internet, naquela época, e a primeira vez que eu fui lá pessoalmente, ai, gente, desculpa, a minha cachorra vai atrapalhar um pouco, né? Como é que tá o áudio aí, né? Tá tranquilo, fique à vontade, Dida. Não atrapalha, não. Mas se quiser, fique à vontade. Se quiser falar com ela, pode ficar à vontade, viu? Tá. Então, essas histórias sempre foi muito importante para mim. E eu só tive a oportunidade de conhecer alguém da aldeia Cariri-Chocó pessoalmente em 2012, 2013, quando uma amiga minha me disse que tinha um grupo Cariri-Chocó aqui em Campinas, né? Era o grupo Sabucá, com a liderança do Pauanã Cariri-Chocó, né? E aí eu falei, como assim, Tati? Como Cariri-Chocó, lá de Alagoas, aqui em Campinas? Não é possível. É, eu tenho certeza, é Cariri-Chocó. E a Tati já sabia que eu já estava nesse movimento, é uma amiga querida, né? Que eu já estava nesse movimento há muitos anos. E, e aí eu conheci, eu sou fotógrafa amadora também, gente. Sou professora, pedagoga de formação. Trabalho há 28 anos com educação de crianças, de 2 anos até 11 anos. E aí eu conheci o Grupo Sabucá, e a primeira vez que eu vi pessoalmente eles chegando foi na creche. Eu estava na creche nessa época. Eu estava com a câmera, né? E era uma câmera digital, mas não moderna, né? E eu estava olhando, tal, eu gostava de fotografar no manual, e eu não consegui, eu fiquei com os olhos marejados, e eu comecei a chorar muito. Eu lembro como se fosse hoje, porque eles se parecem muito fisicamente também com meu pai. Então tem, além da aparência física, né? Teve essa conexão aí que só pode ser a conexão ancestral, né? Então, assim, baixinhos, bem baixinhos como meu pai, eu não sou baixinha, né? Eu tenho 1,56 m. E aí eu fiquei muito, muito emocionada com o Toré. Eu comecei, quando eu escuto o Toré, gente, Toré Cariri Chocó até hoje, me emociona demais. O Toré dos Rojões faz um movimento de conexão muito forte. E eu não tinha ido na aldeia ainda. E aí eu comecei a frequentar a aldeia com esse objetivo de conversar com os mais velhos, né? Então, esse movimento meu de retomada, ele é antigo, né? Assim, porque eu já tenho quase 60 anos de idade, mas eu sou Cariri-Chocó, eu já tenho reconhecimento de algumas pessoas na aldeia, nunca foi pedido, nunca pedi isso, nunca fiz questão de um rani, nada, eu sinto isso, eu já vivencio isso desde 2014, mas o mais forte para mim mesmo é ter meu pai vivo, meu pai João, é ter meu pai vivo, escutar ainda ele contando as histórias com alegria, com prazer, histórias que quase ninguém gosta de ouvir, quase ninguém na minha família dá valor para isso, valoriza isso, não dá importância para isso. Tem um livro um conto que eu já escrevi, né, dos Caboclinhos do Rio, que ele conta. Eu vou dar um exemplo para vocês dessa relação. E antigamente eu só anotava, né? E aí nos últimos anos eu comecei a filmar e gravar. No momento que meu pai fala, tem uma gravação que eu fiz, meu pai falando, e aí alguém da família fala assim: Ah, seu João, não conta essas histórias, não, isso aí não é de Deus, para de contar essas histórias. Aí meu pai fala assim: se você não acreditar nos Caboclinhos do Rio, você não acredita em mim.
porque os caboclinhos do Rio parecem comigo, é como se fosse eu. Então, quando meu pai conta as histórias dos encantados, né, lá do Sergipe, do lugar onde ele nasceu e cresceu, ele conta dessa forma, real, aconteceu, gente. Ele explica e ele tenta provar que aconteceu mesmo, né? Então, eu tenho esse movimento aí de décadas, né? De retomada. Eu não gosto da palavra retomada nesse sentido. Eu não sei se é porque eu tenho meu pai vivo. Eu não sei se é porque a primeira vez que eu fui na aldeia, eu fui conversar com os mais velhos, né? Meu objetivo era esse, principalmente até hoje, e confirmar algumas histórias, né? Neste caso, foi uma das várias centenas de territórios indígenas que foram obrigados a ser aldeados, né? E 100, 110 anos atrás teve um movimento forte em Sergipe de muita violência e de muita perseguição, né? Com os vários grupos indígenas que existia lá, né? E muitos desses grupos indígenas fugiram para território Cariri-Chocó em Porto Real do Colégio. E nesse movimento foi meus parentes também, né? Não foi só Chocó. E infelizmente a minha bisavó Honorina, infelizmente, também é uma das mulheres que foram violentadas, foram sequestradas do seu território lá em Sergipe. Foi à força, né? Foi raptada, sequestrada e violentada para viver, que meu pai conviveu com essa avó dele, né, no caso, né, a bisavó eu não conheci. Eu não conheci meu vovô Pedro, né, minha vovó Armelinda, eu não conheci, eu não convivi. Então é uma honra ter meu pai vivo contando tudo para mim agora, viu? Porque ele não contava antes. Então, nos últimos 15 anos que ele tem contado mais, como eu disse, e eu tenho anotado porque eu fazia essa pesquisa, né? Então, a minha tem as oportunidades que eu tive, todas, quase todo ano que eu posso, eu vou na aldeia de conversar com os mais velhos. Por exemplo, a gente tem um respeito grande também, além do Pauanã, pelo pajé Suíra, né? O pajé velho da aldeia. Toda vez que eu vou na aldeia, eu passo por lá, né? Tomo a benção dele, pajé Suíra, né? Pajé Júlio Queiroz Suíra. E eu mostro foto do meu pai, ele fica muito emocionado. Aí ele pega a foto do pai dele para mostrar que parece demais com meu pai. É uma honra isso para mim. Eu brinco que minha carteirada é a foto do meu pai, né? Quando alguém pergunta: "Ah, você tem Rani?" Eu falo: "Tenho. Meu Rani é meu pai." Meu Rani é meu pai João, que está vivo, né? E, e, ao, e aí, ao longo da vida, eu fui me envolvendo no movimento indígena. Primeiro lá na aldeia, não, primeiro no meu trabalho, para levar as histórias e culturas e artes indígenas para as crianças, com base na Lei 11.645. E muitas histórias que eu conto para as crianças são de tradição oral. São histórias que o meu pai me conta, né? Do Caboclinho do Rio, dele subir algumas aventuras, subir no pé de jaca, ia sumir, ninguém vê ele escondido. Algumas coisas de encantarias, né? De encantamentos que ele conta. E, claro, nos últimos 10 anos eu fiz vários cursos e disciplinas com várias lideranças indígenas, com mestres e professores indígenas, porque eu trabalho na Unicamp, né? E eu trabalho com os filhos e filhas de estudantes e funcionários da Unicamp. E nós recebemos o grupo Sabucá lá também, vários anos consecutivos, com a professora Alice, tinha uma rede de apoio aí, por conta da retomada das terras. Lá na aldeia Cariri-Chocó, que eu frequentei, batalhei muito, fui com eles para a linha de frente mesmo, no Ministério Público, em vários momentos, sabe? Eu ia todo ano para a aldeia. A gente acabou criando em Campinas uma rede de apoio ao povo Cariri-Chocó. Tipo assim, o meu movimento de retomada acabou. Foram vários caminhos que me levaram a esse encontro, sabe? Foram vários caminhos de pessoas diferentes que não estavam na mesma busca que eu estava, né? Tinha outros objetivos para atuar com a cultura indígena por aqui, né? Então foi uma coincidência ancestral, que não é coincidência, nem nada, é por acaso. E eu fiz parte também de uma comissão que lutava pelo vestibular indígena e as cotas raciais na Unicamp, é uma universidade estadual em Campinas.
Então, eu sempre estive envolvida, participei muito tempo do coletivo Etnocidade Campinas, fazer esse movimento de dar visibilidade às pessoas indígenas de Campinas e região. Ajudei a organizar vários encontros e feiras e palestras para as professoras em Campinas e região. Então, assim, o meu movimento de retomada teve muitas, muitas conquistas, muitas, para além do meu encontro com o meu povo, para além do meu encontro com o território onde meu avô e minha bisavó viviam, né? Que eu não pude conhecer, né? Por conta desse movimento que meu pai fez de vir para cá e não voltar mais. Tem um reconhecimento que não tem nada a ver com papel, nem com FUNAI, de uma pessoa também que eu respeito muito na aldeia, né? É uma, são grandes famílias que eu respeito e admiro demais, tanto do Palanã e da Nari, foram os primeiros que me receberam lá, né? Depois o, o Zé Nunes, o Ieniti, é um historiador respeitadíssimo na aldeia Cariri Chocó, né? E o Ieneti também conversou, uma das pessoas que eu conversei na aldeia, quando eu comecei a frequentar, nessa busca, né, nessa ânsia de confirmar, né, o local, a cultura, a história, a ancestralidade, a espiritualidade, né, da minha família de Sergipe, foi o Ieneti, né, o Zé Nunes. E aí a gente conversa sempre, e através dele também eu conheci a Idiane, e aí eu sempre quis aprender a língua, nossa, é emocionante demais, sabe? O movimento dela é muito lindo, muito forte lá na aldeia. E em janeiro de 2019 a gente começou a conversar sobre ela ensinar a língua para outras pessoas também, que não tivessem nascido na aldeia. E aí eu estava num grupo do WhatsApp durante a pandemia que chamava Retomada Cariri, que me convidaram por conta dessa minha história, e ela teve problemas de doença com a filha, e uma tragédia, a morte, foi bem difícil para ela. E eu já conheci ela pessoalmente, eu já tinha pedido isso para ela pessoalmente, e aí acabou. Uma outra coisa importante nessa história foi esse encontro com a língua, né? Então, o povo Cariri Chocó tinha a sua língua falada, falante, no ritual sagrado, secreto do Oricuri, que é um ritual espiritual de vários povos ali dessa região do Nordeste, né? Mas não, já estava se perdendo, e a Idiane e o Ieneti fez esse movimento, faz esse movimento forte, maravilhoso, de revitalização da língua, né? Então, é um dos povos no Brasil que tinha sua língua considerada extinta e que hoje não está mais, né? Se não tá aparecendo ainda no site, logo vai aparecer. E aí eu fiz esse movimento de apoio, né, para ajudar a questão da língua também. E aí, quando eu falo para vocês, eu cumprimento na língua, eu não domino ainda, não praticar também a língua, né? Mas é uma honra para mim, né, estar aprendendo a língua que a minha bisavó Norina falava, sabe? Então, é uma honra muito, muito grande. Então, assim, eu não sei como explicar nessa linguagem de retomada, mas eu costumo dizer que a minha retomada, ela durou décadas, na verdade, e o encontro mesmo, e a certeza de pisar na terra, no território, meu caso, né, meu povo está vivo, meu povo existe, e mantém sua cultura, sua tradição, né? Então, assim, hoje em dia, nos últimos anos, eu escrevo projetos para levar história e arte indígenas nas escolas, em primeiro lugar onde eu trabalho. E aí eu fiz vários cursos, o CIMI também promoveu um curso que eu fui fazer lá em 2017. Então, assim, meu processo de retomada me levou para a militância, para o ativismo, defesa dos direitos indígenas, né? Hoje eu faço parte da CAIAPI, a Comissão Assessora para os Povos Indígenas na Unicamp, na Universidade Estadual de Campinas. Tem mais de 400 estudantes indígenas na Unicamp. Também já recebi na minha casa várias famílias Cariri Chocó e outras também, eu hospedo
parentes indígenas que passam por aqui. Muita gente não me respeita como indígena, não me importo, nem faço questão. Outros, muitos, quando conhecem o meu pai, quando vê meu pai, começa a me chamar de parente, né? Então, eu faço parte dessa estatística, né, de alguém que nasceu na cidade, né, de cara branca, né, o meu cabelo está grisalho, mas ele era castanho claro, tá, né, eu nunca pintei, estou deixando mesmo, então eu faço parte dessa estatística. E eu quero contar para vocês, com a permissão do Ineti, do Zé Nunes, um dos mais velhos da aldeia, o historiador da aldeia, quando o pastor teve aquele momento ano passado do IBGE fazendo a pesquisa, dias antes eu tinha conversado com ele sobre isso. Claro, Dida, você pode se autodeclarar indígena. Alguns me reconhecem na aldeia porque eu participei da retomada lá do Terra. Eu fui para a linha de frente, eu fiz divulgação, criei grupo de rede de apoio, e buscava recurso, e fazia contato com o FUNAI, com a OAB lá de Alagoas, durante anos. Nossa família que participou muito disso, que eu tenho muito respeito e amizade, é a família da Denísia, do Tauanã, né? Que são filhos do Ademir, né? Do Ademir Soiré, né? Que é um pajé, um dos mais velhos da aldeia também, que eu respeito muito. A família também já veio na minha casa, a gente fez um movimento com a Denise de ficar noites e noites acordada, buscando legislação, tentando derrubar a liminar, conseguir liminar de reintegração de posse. Então, assim, eu estou dizendo que no meu caso, o meu processo de retomada acabou, eu fui me envolvendo na luta mesmo, sabe? Na luta, na divulgação, produzindo vídeos, tem alguns vídeos no meu canal que eu coloquei na época para chamar atenção, porque ninguém dava valor e apoiava uma retomada de terra lá no interior de Sergipe, de Alagoas, né? Eles não tinham apoio de ninguém naquela época, não era escutado. E aí, com orgulho, agora é um dos territórios definitivamente homologado, né? Foi um dos primeiros que este governo atual referendou e homologou, e, né, estava na mão dos fazendeiros numa luta judicial há muitos anos. Então, assim, eu sou Cariri Chocó pelo meu pai, eu me declarei na IBGE como indígena. Na verdade, a moça entrou para pedir um copo d'água e quando ela olhou minha casa, ela falou: "Você é indígena?" Eu falei: eu sou indígena. Então, com o reconhecimento e a orientação do INETI também, né? Esse reconhecimento do Pajé Suíra também, eu me lembro bem, eu me declarei indígena, né, no site do IBGE, aí eu contei para ele isso, eles falam assim, você é nossa mesmo, vida, você é das nossas mesmo, né, por vários motivos diferentes, né, e não é pela minha aparência física, porque eu nasci, assim, a cara da minha mãe, sou mais parecida com a família da minha mãe, não do meu pai, né, e outros, como diz o Ailton Krenak, se fosse para recuperar tudo, para voltar tudo, ele costuma falar assim: quantas pessoas você está em retomada, você se autodeclara indígena, mesmo tendo nascido na cidade, nunca esqueço essa fala dele. Quantos da sua família faria isso? Né? De fazer o processo de descolonização onde você está, na cidade, no seu quintal, na ocupação de uma terra na cidade, né? Ou de voltar, tipo, vamos morar então lá junto com os parentes que estão lá, ou lá perto, na cidade. Quantos da nossa família faria isso? E aí eu mesma, eu faço parte de uma dessas famílias que a maioria não iria, né? Então, o movimento de colonialidade, capitalismo é muito, muito, muito forte, gente, é muito, muito forte. E aí isso faz também com que, às vezes, os próprios parentes fiquem desunidos, às vezes se tornam adversários, né? Então, eu lamento muito isso. Eu faço parte também, com muito orgulho, da Associação Icacara. É um lugar que faz essa recepção, que abraça, que acolhe, né, filhos, netos, bisnetos indígenas que nasceram na cidade. Né? A gente está numa organização forte, o pessoal tem um movimento muito bonito, muito forte. E era só lá em Belém do Pará, em Bahia, agora já está nacional.
muita gente participando já, associado, registrar a associação, né? Então, meu processo de retomada é esse. Eu gostaria que se vocês quiserem participar, perguntar alguma coisa para me ajudar, eu agradeço. Então é isso. Eu tenho 2 filhos, eu já disse, né, do Cauê e o Paulo Gustavo, o filho mais novo. Meus filhos têm 34 e 32 anos, não foram comigo na aldeia ainda. E minha rotina, minha vida, quando o meu povo está lá, eles sempre me avisam quando eles estão no ritual, né? E aí eu fico por aqui também concentrada, o máximo possível, né? Porque a rotina na cidade é diferente. E aí eu também me conecto, faço meus rezos por aqui, né? Eu tenho muita coisa aqui em casa que eu ganhei em momentos especiais. Eu tenho os búzios aqui em casa, né? Tenho o Cariri Chocó, tem um toré de búzio também, que é um toré de rezo, né? Eles faziam, toda vez que vinham aqui, o Grupo Sabucá, fazia pagelança, sempre eu que organizava a pagelança, né? E aí um búzio ficava comigo e outro búzio na casa da Tati. Então, eu sou muito grata, sabe, ao Cauanã por esse primeiro encontro, né? E depois outras famílias na aldeia. Então, a família da Dona Zere também, né? Do seu Gena, que me deu esse lugar. O Nordeste é a cultura da palha. Eu vou apresentar para vocês um cocar de palha. Esse cocar é muito importante para mim, né? É um cocar feito lá na aldeia, de palha de Iricuri, como eles dizem. Eu ganhei de aniversário, né? É uma honra para mim, né, ter esse cocar, né, de aniversário alguns anos atrás. Então, tem algumas coisas simples e importantes para mim que foram confirmando, né? Foram confirmando essa história de origem do meu pai João, que está aqui, que está vivo, contando história, né? E, e é isso. Eu não sei se eu esqueci de falar alguma coisa. Se alguém quiser saber mais, se tiver dificuldade de saber sobre os povos indígenas de Sergipe, de 100, 200, 300 anos atrás, hoje eu posso ajudar. Eu já encontrei documentos vários, né, sobre isso, históricos, e tem o blog do INETI que fala sobre isso, é um blog muito importante, muita informação. Foi um dos lugares que eu fui encontrando informações do meu povo, né, dos meus parentes, dos meus antepassados de Sergipe. É isso. Independente do que pense, do que a sociedade exija, né, para você ser indígena, eu sou indígena na prática e, né, principalmente na espiritualidade, sabe? Nessa conexão ancestral. Já hoje em dia, em contato direto com o meu povo de origem, que é Cariri Chocó, né? Então, sempre que eu posso, eu vou lá, mas foi um caminho longo, um caminho árduo, né? Muito árduo. Recentemente, eu ajudei uma moça, coincidentemente, o pai dela, de Itabaianinha também, Sergipe, indígena também, e, fez um movimento com ela maravilhoso, emocionante, para poucos dias, e a história também é muito parecida, então é uma honra, uma gratidão, eu parabenizo essa linda juventude que tem feito isso, essa conexão, tem se declarado, se assumido, né, que é indígena, mesmo tendo nascido na cidade, e dá valor para os antepassados, dá valor para a ancestralidade, porque essa orfandade é dolorida. Eu estou emocionada de lembrar a situação da minha família uns 20, 30 anos atrás, sabe? O meu pai sozinho, longe da sua cultura, longe da sua família, longe da sua terra, passando necessidade na cidade, tendo que sustentar 4 filhos. E é isso, a maioria dos indígenas na cidade vai para a periferia. A maioria dos filhos, netos, netos estão na periferia, né? Estão nos subempregos e tal. Então, eu faço parte, sabe, de uma família, filha de nordestinos, que passou por tudo isso.
para a honra e glória dos meus antepassados, que eu estou falando agora publicamente, né? Eu sei que vai ficar gravado. O povo Cariri Chocó tem grande religião. O povo Cariri Chocó tem grande religião. Que é o sagrado ritual. Eu também nunca pisei lá ainda. Tem permissão para entrar lá já, mas não datas de ritual. Aí é uma regra, é interna, né? Então, não só eu, mas qualquer família que nasce, mesmo nascido lá, alguns não foram no tempo adequado, no tempo certo, não entra no ritual. Mas eu sinto, eu me conecto. De vez em quando eu sonho que eu estou lá, especialmente em janeiro. O povo Cariri Chocó participa do ritual, da sua conexão espiritual, de 15 em 15 dias, né? De 15 em 15 dias eles ficam lá, 3 dias e 3 noites. E depois, em janeiro, eles ficam lá 15 dias e 15 noites. E já há muitos anos, né? E nessa época eu tenho meu cachimbo sagrado, então eu tenho me conectado e mantido esse rezo e essa conexão aqui no meu quintal, né? Quintal pequenininho, com um jardim pequenininho, com uma árvore pequenininha, mas eu acendo a fogueira, meu cachimbo, e eu me conecto, eu rezo. E como é bom, gente, como a gente se fortalece quando a gente assume, se autodeclara e defende, vai para a luta junto, sabe? Para todas as lutas que são grandes, são grandes. Infelizmente, a colonização continua de outras formas, né? Principalmente para quem está em contexto urbano, né? Então, tudo que eu posso, eu participo de indígena em contexto urbano já há mais de 10 anos e brigo pela Lei 11.645, pela prática das histórias e cultura indígena, né? E, e é isso, para a honra e glória dos meus antepassados indígenas de Sergipe. Sou Dida Farias e falei.